Oi, a gente já voltou de Boston, agora eu tô aqui na minha casa. Hoje não é final de semana, é um dia normal. Como todo dia normal, eu acordo, às vezes consigo ir na academia, sento a bunda na cadeira e começo a trabalhar pelo resto do dia. Não tem nenhum passeio legal, nenhuma comida diferente, nada interessante às vezes pra mostrar. Eu queria ter esse espaço pra conversar porque a gente tem alguns vídeos de faculdade no exterior, a gente tem esse vídeo agora visitando nosso amigo em Boston, olhando Harvard. Eu andava, não me culpando, mas me questionando muito sobre essa narrativa que eu conto para as pessoas, que eu não gostava muito da minha faculdade, que eu não gostei tanto da experiência universitária. E eu sempre contava, eu não tinha maturidade suficiente, o que é em parte verdade, eu não tinha maturidade suficiente para lidar com todas as questões emocionais, porque não foi só ir para uma faculdade, foi se adaptar a um contexto de estar em outro país, sem apoio da família, começando um relacionamento novo com o Francisco também, fazer novas amizades, não ter nenhuma rede de apoio, fazer aulas em inglês, então várias coisas, né, que afetaram minha saúde mental, um ambiente extremamente competitivo também, que pra mim, que já tem uma questão de sempre estar questionando, né, o meu valor, né, tem uma questão de autoestima, de autoconfiança ali, pra mim também me pegou nesse ponto. E eu ficava me questionando, será que eu realmente não gostei? Será que eu não aproveitei minhas chances? Será que eu me isolei demais? Será que eu foquei demais nos estudos e não aproveitei? Eu não ia em festas, eu viajava pra ver o Francisco toda hora e não criava amizades locais. E eu ficava sempre me questionando e pensando o que eu podia ter feito melhor, né? E por que eu não gostei? Sendo muito crítica com o meu passado. E aí agora, nesse final de semana, a gente foi visitar, né, o nosso amigo, a gente passeou, foi super legal, mas em alguns momentos a gente voltou à experiência universitária. Por quê? Por exemplo, a gente foi jantar, e aí, nesse jantar, a gente encontrou com um amigo. E aí, toda a conversa, pra mim, na faculdade, parece um evento de networking profissional, né? Porque a primeira coisa que se pergunta é o que você está fazendo, como é que tá a produtividade, uma mensuração de produtividade, né? E é essa coisa assim de, nossa, é tão bom estar numa comunidade de pessoas, de high achievers, que se fala aqui, né? Então, de pessoas que conquistam muitas coisas, high, auto achiever, conquistador. É tão bom estar, né, numa network de pessoas conquistadoras, fazedoras, que sempre estão ali, querendo mais. E eles estavam tendo essa conversa, e interessante que os dois passaram por um período de desemprego. E aí, no início da conversa, né, eles falaram assim, não, eu tô fazendo isso e aquilo, tá super legal, não sei o quê. E aí, um se abriu dizendo, eu passei por um período difícil de desemprego. E aí, quando um se abriu em relação a isso, o outro também se abriu e disse, na verdade, eu tô desempregado agora, eu tô vendo essa proposta de fazer tal coisa. E aí eu fiquei só observando que nem uma mosquinha e refletindo sobre isso. E eu tinha muito essa sensação na faculdade de presenciar esse tipo de conversa e não conseguir me encaixar. De a pessoa tá sempre provando que ela tá fazendo mais. Ou na faculdade era muito comum, nossa, eu não tô dormindo nada, eu virei à noite, eu tenho 5 artigos pra escrever, eu tenho 10 provas pra fazer. E era uma competição de quem tava pior, quem tava mais acabado, quem tinha mais coisas pra fazer. E isso era ser um high achiever, né, na faculdade. Agora no mundo profissional quem tá em um melhor trabalho, tá ganhando mais, tá fazendo coisas mais interessantes. Uma pergunta muito comum que eles fazem, que eu acho, pra quê, assim, pra que tu quer saber? Quais são as tuas horas de trabalho? De que hora você trabalha? Competição de quem tá trabalhando mais, por mais horas. Então, não sei, eu presenciei esse momento de novo de duas pessoas muito queridas, inclusive, que provavelmente nem é parte da personalidade, só parte da cultura, do tipo de conversa que sai desses ambientes. E eu lembrei exatamente por que eu me encontrava tão perdida e com pouca identificação. Ter essas conversas com um propósito transacional, um propósito de tirar algo, de talvez pegar uma conexão que vai me ajudar a ganhar um emprego, a mostrar que eu tô ganhando algo, né, performando na vida. Pra mim sempre foi muito difícil. Então, eu lembrei exatamente por que a faculdade, né, a conexão com as outras pessoas na faculdade era tão difícil.
Então, queria compartilhar assim, um pouco, porque a gente glamoriza não só de fora, né? Quem não estudou, não veio para os Estados Unidos, não sabe como é que é a rotina, tem essa tendência a glamorizar, como eu glamorizava também antes de vir. E eu me peguei glamorizando 3 anos depois de me formar. Eu tava olhando para as minhas memórias dizendo, nossa, não, eu que não aproveitei, foi culpa minha, eu não consegui, né, fazer o que eu tinha que fazer na faculdade, porque é legal, é muito maravilhoso. Eu deveria ter feito X, Y, Z para aproveitar mais, parar de reclamar. E na verdade eu tava glamorizando as minhas próprias memórias negativas, que eram reais, era como eu realmente me senti. Eu me senti, sim, deslocada, eu tive pouca conexão com as pessoas, eu senti que às vezes o ambiente era tóxico, era competitivo, sem nenhum motivo, só para se provar mais. E eu tive dificuldade de lidar com isso, né? Era difícil, sim, morar em isolamento, tinha colegas de quarto, mas eram colegas de quarto com quem eu tinha uma relação de respeito, mas também elas não me convidavam para certas coisas que elas faziam, então em certos momentos eu me senti assim isolada. Elas eram todas americanas, de diferentes backgrounds, com também famílias bem diversas, mas elas eram americanas e se identificavam assim com aquele grupo de amigos. Eu era a única internacional. Teve uma barreira da língua, eu consigo me comunicar em inglês, mas eu não sinto que eu sou a minha melhor versão em inglês. Eu não consigo ser tão engraçada, tão querida, tão empática, até responder, né, esses momentos em inglês. Eu não consigo ser tão espontânea. Eu penso antes de falar e isso às vezes dá aquela coisa de, né, não conseguir ser ativa na conversa. Então, eu não acho que eu sou a minha melhor versão em inglês. Eu não acho que eu consigo... Eu acho que é interessante que mesmo pessoas que são fluentes em outra língua, elas ainda assumem uma personalidade diferente naquela língua por usar a língua em diferentes contextos, com diferentes pessoas, né? Eu não tenho ninguém que eu amo em inglês. Eu não tenho um parceiro amoroso, um familiar, ninguém que chegue nesse outro nível de amor e intimidade em inglês. Então, uma língua mais transacional, sim, para mim. A faculdade foi, sim, um período difícil para mim. É um período em que tu tem que morar com pessoas que tu não conhece, tu tem que viver num ambiente completamente novo. Se já é um ambiente academicamente difícil, né, de lidar, porque tem muitas provas, tem muitas coisas para entregar, tem essa competição. Quando tu sai desse ambiente, por exemplo, que nem no Brasil, a gente faz a faculdade X horas por dia e vai para casa. Tem outros amigos que não sejam os amigos da faculdade. Nos Estados Unidos, você tem que morar na faculdade. Então você tem que, a maioria delas, né, algumas você pode morar fora, mas também, sendo brasileiro, tu tá imigrando para um novo país, não tem uma super rede de apoio, na maioria dos casos, de outras pessoas fora da faculdade que te compensariam esse lado, caso a faculdade não consiga te preencher socialmente. E a maioria das pessoas, mesmo tendo experiências super positivas, né, no geral, passa por essas situações. Então, quando a gente pensa em imigrar, em estudar no exterior, é muito importante a gente considerar esses fatores. Vai ter dias, sim, que você vai estar muito feliz e muito grato e olhar ao redor e ver aqueles prédios lindos e estudar com professores tão inteligentes, está aprendendo tanta coisa, está sendo exposto a tantas oportunidades legais, que você vai se sentir tão feliz de ter vindo. Mas vai ter dias que você vai estar no seu quarto, sozinho, ou pior, com um colega de quarto chato. Mas que você vai fechar a porta do seu quarto e vai ficar aquele silêncio. E não vai mais ter ninguém ali, né? Você pode sempre ligar para alguém e achar maneiras de levantar o seu humor, de revisar por que faz sentido você estar ali. Mas você vai fechar a porta do seu quarto e vai estar você e você, no silêncio. E vai ter, sim, um monte de coisa chata para fazer. Vai ter que escrever artigos, vai ter que estudar para provas, vai ter que lidar com comida, com lavar roupa, com organizar o quarto, com pensar o que você vai fazer da sua vida, o que você vai trabalhar, qual vai ser o estágio. Então vai ter um monte de incerteza e vai ser você com você. Porque por mais que você tenha pessoas, amigos, colegas, né, namorados, enfim, que preencham muito do vazio existencial, muitas coisas você vai ter que fazer sozinho. Isso é parte também da vida adulta. Que é forçada um pouco durante esse período de faculdade no exterior.
Porque no Brasil a gente tá acostumado a beleza, me formei no ensino médio, provavelmente estou morando com meus pais, vou continuar morando com meus pais se eu fizer uma faculdade perto de casa. A transição é mais gradual, né? Aqui você sai do seu país, não só da sua casa, como você sai do seu país, você vai para um ambiente escolar, acadêmico super competitivo, super diferente, com um nível de exigência muito maior. E aí você tem que se adaptar socialmente, profissionalmente, né? Academicamente, cognitivamente. Então, são vários desafios um em cima do outro que acabam fazendo essa experiência ser um pouco mais difícil. E eu fico muito grata hoje de ter conseguido, né, ter um trabalho, ter uma casa, estar com o Francisco, né, manter o nosso relacionamento, sem precisar ter feito muito dessas coisas que eram consideradas como padrão. Ah, você tem que fazer um estágio X, né, em, sei lá, consultoria, tu não faz estágio em consultoria ou finanças, você tem que ir para essas áreas, você não pode estudar psicologia. Ah, você tem que não focar no seu relacionamento amoroso, porque é a época de ser super profissional, de estudar ao máximo, de conseguir todas as oportunidades, sentir essa vibe assim, nossa, não, tá focando num relacionamento, num namoro, em vez de estar aqui na festa com os amigos. Eu senti essas pressões, sabe? Eu fico muito feliz que no fim eu consegui um trabalho, eu consegui um apartamento, eu consegui, né, manter um relacionamento que pra mim é muito importante, né, com o Francisco durante todos esses anos. Nós casamos, nós estamos bem. E nós queremos mudar muita coisa ainda, né? Eu, obviamente, gostaria de morar num lugar maior, mais legal. Não sei se Nova York é a cidade pra mim. Tem muitas dúvidas. As dúvidas continuam, os desafios da vida continuam, mas eu passei pelas dúvidas da faculdade com muita atenção, principalmente por pressão social. E eu vi que eu não precisava ter me pressionado tanto. Eu não precisava ter questionado, ter aceitado os questionamentos dos outros. Porque pra mim era muito óbvio. Eu tenho um namoro que eu vou priorizar, eu gosto dessa pessoa, eu vou tirar tempo pra essa pessoa. Eu tenho uma paixão por psicologia, eu vou estudar psicologia. Eu não vou fazer nenhum estágio XYZ porque as pessoas estão fazendo, eu vou fazer coisa clínica, eu vou estudar fazendo um laboratório, pesquisa. E eu acabei fazendo todas essas coisas, mas eu me culpava por fazer elas. E é isso que, no fundo, a única coisa que eu gostaria de, não de mudar, mas de me perdoar por e me dizer, na verdade, há um tempo atrás, dizer, faça todas essas coisas sem culpa, vai valer a pena, você não vai perder nada por ter viajado, por ter saído no final de semana com o Francisco, por ter, sei lá, estudado, feito mais uma aula de psicologia em vez de fazer aquela outra aula de economia que todo mundo faz. Então, no fundo, minha experiência foi mais positiva do que negativa, eu aprendi muito, eu cresci muito, eu fico muito grata de ter vindo para os Estados Unidos, mas sim, foi doloroso, foi difícil, e o ponto principal foi por pressão social, né? Foi por ter aceitado muitos questionamentos que não vinham de mim, porque eu conhecia os meus valores, eu conhecia o que era importante para mim, mas as pessoas constantemente me questionavam sobre isso. Só queria compartilhar isso e dizer que, enfim, não sei se alguém vai ver, se alguém vai se identificar, mas pra mim, criar um canal no YouTube, além de ser um projeto criativo, que eu tenho muito essa vertente criativa na minha vida que eu tava sentindo que não tava sendo usada, é também uma maneira de refletir, de achar um espaço, um diário verbal, né? E realmente ter essa memória, né? Eu acho tão lindo, assim, ver os vídeos. E porque eu tô gravando os vídeos, eu consigo parar e dar mais atenção pras belezas da vida. Isso é muito legal. Porque se eu tivesse ali, sei lá, andando de bike, no caminho que eu sempre ando, eu não pararia pra ver quão lindo tá o céu. Ou aquele prédio, olha, que todo mundo quer vir pra Nova York visitar. Então, gravar esses vídeos está sendo uma boa chance de parar para observar e valorizar a beleza dos pequenos momentos do meu dia, do lugar em que eu tô, e também para me dar a chance de refletir um pouco mais sobre a minha vida. Enfim, espero que vocês encontrem um pouco de identificação, né? Porque a rede social, às vezes, ela tá nos impedindo de ver vidas reais, de ouvir discursos reais, né, de ver só
coisas realmente que são ilusórias, inalcançáveis e gerar uma comparação, uma pressão social, como eu tava falando da faculdade, mas agora constante, todos os dias a gente acorda e vê o celular e é exposto a essa pressão social. Então, enfim, queria falar um pouco de coisas que talvez não foram tão boas e ter essa comunicação aberta com quem aí tá pensando talvez em aplicar, com quem também passou por certas dúvidas como eu, e gostaria de ter essa conversa, tá bom? E de resto a gente continua com essas coisas lindas, com passeios, com comidas, com lugares, que eu acho que é tão bom também, né? A gente se transportar, às vezes tá num dia tão ruim, a gente se transporta. Eu sou uma consumidora disso, né? Eu adoro ver uns vídeos de lugares bonitos e fazer esse exercício de visualização que eu tô lá, que eu tô vivendo isso. Então tem um lado bom sim, mas, né, queria compartilhar um pouquinho do que às vezes não é tão bom assim, que é a vida real. Nada é 100% bom ou ruim. Tudo é fruto de uma mistura de sentimentos e eventos, e acontecimentos e processamentos do nosso cérebro malucão também. E é isso, gente. Obrigada pra quem ficou aqui, pra quem conseguiu me escutar. E agora a gente volta à programação normal. Beijo.